Então, tudo que não tem calorias, talvez você possa lembrar assim, na verdade não é comida. E isso você pode beber o tempo todo, é claro. Quanto mais tempo você mastiga um pouco, mais fácil fica para o trato digestivo, que aliás tem quase 7 metros de comprimento. Acho que isso é algo muito importante para um intestino saudável. Consumir 35 alimentos vegetais diferentes por semana. Aliás, os temperos também contam. Nós temos de 1,5 a 2 quilos de massa bacteriana. Ouvi que temos mais bactérias que células Sim, absolutamente. do que células do corpo. Isso é loucura, não é? Sinceramente. Bem-vindo ao Liebscher e Bracht, os especialistas em dor. O podcast com Roland Liebscher Bracht e doutora Petra Bracht. Olá, queridos. Olá, Roland. Sim, olá. Hoje queremos contar para vocês o que comemos durante o dia. Porque vocês nos perguntaram como é aqui em casa, o que colocamos na mesa ou no prato. Sim, e talvez também seja interessante nesse contexto saber quando comemos. Porque, por exemplo, de manhã nós não comemos nada. Mas nem sempre foi assim, não é verdade? Beber também conta como comer, né? Acho que sim, né? Porque de manhã a gente bebe com bastante frequência. Exatamente, isso depende do que a gente bebe. Se você, por exemplo, tomasse um achocolatado, um refrigerante ou um café com bastante leite, isso contaria como comida. Mas o que a gente faz? Normalmente, de manhã, a gente bebe água. Chá verde. E o que eu tenho? Urtigaia. Como se chama a outra planta que eu estou tomando agora? Você está tomando dente de leão agora. Dente de leão? Urtiga? Exatamente. Sim, porque minha esposa, que é a médica nutricionista, me disse que isso ajuda a limpar e desintoxicar. Sim, isso também é muito bom, mas você já mistura com um chá verde. Exatamente, não é mesmo? Exatamente. Sim, mas começamos primeiro de manhã com um copo grande de água morna. Então, e tudo que não tem calorias, talvez você possa lembrar assim, na verdade não é comida. E você pode beber isso o tempo todo, claro, e é isso que fazemos de manhã. Como fica, né? Então, a ideia era manter o jejum, certo? Exatamente. Esse é o objetivo. E como fica se colocar 1 ou 2 gotas de limão na água? Então, acredita-se que podemos consumir uma pequena quantidade de calorias sem interromper o processo de jejum ou autofagia, que é justamente o processo que nos coloca todos os dias nessa posição incrível. Que podemos nos purificar, nos recuperar e, acima de tudo, que podemos ficar saudáveis. Nesse período, Você poderia explicar isso rapidamente? Eu também perguntaria se já não soubesse. Mas vou fazer a pergunta primeiro para os ouvintes. Qual é o motivo de prestarmos tanta atenção para não consumirmos nada logo de manhã? Você já comentou sobre autofagia? Então, por que fazemos isso? porque já fazemos jejum intermitente há quase 34 anos. E isso foi numa época em que essa palavra nem existia ainda. Isso veio daquele movimento naturopático americano, a higiene natural. Mas eles também não chamavam assim. Não, de forma alguma. Mas eles que trouxeram isso. Eles disseram, durante 16 horas você deve simplesmente jejuar e em 8 horas deve fazer 2 a 3 refeições. Eles também dividiram o dia, eu acho. Eles dividiram o dia, eu já achava isso super interessante na época. Sabe, você ainda se lembra de como era? Tenta recitar. Então começava com o meio-dia, Isso mesmo, começava ao meio-dia mais ou menos. 12 horas até as 20 horas, 8 horas. E isso deveria ser praticamente a gravação da. A ingestão de alimentos, sim. E então dizia-se, a assimilação desse alimento, isso deveria ocorrer das 20 horas às 4h, nas próximas 8 horas. E então tudo o que precisa ser eliminado deve ser preparado para deixar o corpo. E isso deve acontecer das 4 da manhã até o meio-dia. Exatamente. Isso fez total sentido para mim. Sim, também foi claro e fácil de entender. E no final das contas ainda seguimos isso até hoje. Então, foi muito para o meu bem, porque eu sou alguém que nunca gostou de tomar café da manhã.
Você ainda se lembra que isso já era um assunto no começo do nosso relacionamento? Com certeza. Porque você sempre tinha uma frase específica na cabeça. Todo mundo tinha ou ainda tem isso hoje em dia? Sim, que seria o seguinte. Tome café como imperador, almoço como rei e jante como mendigo. Sim, e naquela época eu achava que tudo isso era totalmente comprovado cientificamente. E depois, mais tarde, percebemos que isso também era uma estratégia de marketing de uma empresa americana, relacionada a cereais matinais. Sim. Muito interessante. Então, naquela época, eu realmente não me deixei influenciar por você e simplesmente só comia mesmo na hora do almoço, tipo 1, 2 horas. Antes disso, eu não conseguia comer. Isso foi antes da sua carreira como médica especialista em nutrição. Verdade. Desde criança, eu já não gostava de comer de manhã e realmente recusava a comida. E aí eu simplesmente levava meu pão, meu lanche da escola e muitas vezes só comia na segunda grande pausa. Eu ainda me lembro disso porque eu não queria nada. E naquela época não era como se eu não me sentisse bem por não ter comido. Sempre dizem isso, mas não era verdade para mim e acredito que para muitos outros também não. E olhando para trás, também não era verdade para mim. Isso foi antes de tudo começar, como eu disse, com a sua carreira em nutrição médica. Eu sempre comia muesli, você lembra? Uma tigela enorme, mas realmente grande de muesli. E tinha de tudo ali, tudo. E eu dava muita aula, praticamente o dia todo dando aula particular. À noite, aí as turmas da escola, ou seja, dava aula para as turmas de treinamento. Quando mudou e percebemos que de manhã não vivíamos tanto. Ali surgiu um novo mundo para mim, porque eu sempre achava que precisava comer aquele enorme mingau de manhã para conseguir passar o dia bem e com energia. E de repente eu percebi que não comia nada e tinha muito mais energia. Isso foi um despertar intenso. Sim, foi interessante, porque já fiz uma consulta antes, também lembro disso. Naquela época, nós mesmos reformamos nossa primeira casa, onde também ficava o consultório. Sim, e então nós realmente, eu de manhã, você ainda se lembra? De manhã eu atendia os pacientes, ao meio-dia colocava o macacão, fazia a reforma, comia, mulher de azul. Sim, exatamente, eu usava essa roupa para reformar. E então nós comemos. E depois continuei e deu certo, deu super certo. E acho que isso também te irritou na época. Mas por outro lado, Roland, eu também entendo porque você aprendeu assim em casa. Muitas pessoas ainda pensam assim hoje em dia, que de manhã... E muitas crianças principalmente. Exatamente, que de manhã cedo, que era simplesmente obrigatório tomar café da manhã. E por isso eu conseguia entender. Mas você já percebeu, até comigo, de alguma forma eu consigo fazer as coisas sem comer. Isso foi de verdade. Isso foi uma surpresa total para mim, porque eu percebi que conseguia fazer treinos de força, conseguia com talvez um punhado de uvas que era permitido. Então frutas, eles disseram, frutas leves. Se fosse para comer só de manhã um pouco de fruta, caso não aguentasse. Aí eu conseguia fazer melhor o treino de força do que depois de um mingau enorme desses. Do ponto de vista de hoje, é claro, porque todo o meu sangue foi para o estômago para tentar digerir tudo aquilo que eu tinha comido. Sobretudo quando penso no que você realmente colocava naquela tigela. Ela era marrom escura, de barro marrom, eu me lembro, enorme. Mas para ser bem sincera, hoje suas tigelas também não são muito menores. Mas a gente chega nisso depois. E a outra... Em outro momento, exatamente em outro momento. Mas isso é... Hoje tudo isso, tudo o que surgiu naquela época, do ponto de vista de hoje, está totalmente comprovado. Sim, isso é verdade. Eu ainda me lembro quando ouvimos pela primeira vez do seu professor, do Sifu Kernspert, que existia um livro que deveríamos ler de qualquer jeito. É aquele Em Forma para a Vida. E aí eu conheci esse método 16/8, sem saber que mais tarde seria chamado de jejum intermitente. Para mim, isso foi realmente como um alívio, uma libertação. Foi realmente uma libertação para mim, porque eu pensei, nossa, que incrível isso. Isso é exatamente o que eu sempre senti, que agora está sendo realmente celebrado em um grande movimento de naturopatia, sendo fundamentado e tudo mais. E esse foi o momento em que você realmente ficou muito segura e de fato participou também. Isso fez sentido para mim, pois breakfast é a palavra em inglês para café da manhã. Breakfast, sim.
Quebrar o jejum, eu nunca tinha entendido essa palavra assim antes, mas quando se tratou disso, jejuar limpa e purifica, quando estamos doentes, é recomendado jejuar. E na verdade, essa ideia do jejum intermitente já está presente na palavra em inglês, porque basicamente é isso que significa. Toda manhã, quando você toma café da manhã, você quebra o seu jejum. Então pense de novo, talvez jejuar um pouco mais para se sentir melhor. Achei isso bem interessante. Naquela época, Sim, e então nós realmente seguimos isso à risca depois que lemos esse livro também. No livro tinha muito mais. No livro dizia que a gente deveria, na verdade, ter uma alimentação baseada em plantas. Então, porque vamos ficar só no jejum intermitente por enquanto, porque isso é hoje em dia, porque talvez as pessoas que estão ouvindo agora estejam se perguntando por que eu deveria fazer isso. Explique por que o jejum intermitente é tão bom e que hoje isso já está totalmente comprovado cientificamente. porque quando o seu corpo fica cerca de 12 a 13 horas sem ingerir alimento, ele entra no chamado processo de jejum ou autofagia. E a autofagia, esse é um termo que realmente ganhou destaque depois que o japonês Shumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016 por isso. Isso foi para mim, isso foi uma grande alegria para mim, porque ele descreveu nisso, e foi isso que ele descobriu, o que acontece no corpo. Porque durante a autofagia nós estamos. Durante esse processo, que eu costumo chamar de processo de cura, somos capazes de reciclar e reutilizar materiais antigos. O que é super, super interessante para o tema de proteínas e albuminas. Porque agora sabemos que as proteínas basicamente são colocadas em um saco de compostagem. Proteínas antigas já gastas, depois enzimas são adicionadas e tudo é agitado. E então as proteínas se decompõem novamente em blocos individuais, os aminoácidos. E o corpo pode agora pegar os aminoácidos de que precisa para construir novos blocos de proteínas. Ele pode usar isso? Como em um depósito de materiais de construção. Isso é grandioso. O lixo é levado para lá, passa por máquinas de triagem e fica pronto para reutilização. Acho isso incrível. Eu também acho. E nesse período desse processo de jejum, também acontece a reparação. E o corpo também se recupera. Então, esse é um processo que me fascinou tanto que, claro, eu também pensei, meu Deus, na verdade, todas as pessoas deveriam fazer isso. Quando a gente começou, você lembra, a gente testou isso primeiro só pra gente de forma mais discreta. Silenciosamente. E quieta, e você já tinha naquela época. Além disso, mudamos a alimentação e vamos falar sobre isso em breve. Já percebemos como foi incrível em relação à força? E como eu já vi muitas pessoas no meu consultório e já estava meio, na verdade, não só um pouco, mas já estava relativamente insatisfeita, também estava, com a medicina que eu realmente podia oferecer aos meus pacientes, porque foi só isso que eu aprendi. Eu pensei, meu Deus, é isso mesmo. Na verdade, você deveria oferecer aos seus pacientes exatamente o que está aplicando em si mesma agora. Naquela época, né, era justamente essa questão do 16/8. E, claro, também uma mudança em toda a estrutura alimentar, porque eu acredito que o jejum intermitente e uma alimentação baseada em plantas são realmente os melhores caminhos. Mas você quer falar mais uma vez? Sim, mais uma pergunta. Essas satoínas sempre me fascinaram. Elas também fazem parte desse processo de autofagia? Por favor, fale sobre isso. As satoínas. Certo, Roland gostaria de saber algo sobre as satoínas. Ou para vocês, para que saibam, satoínas são chamados genes da longevidade. Super interessante, porque quero dizer, quem não gostaria de viver bem e com saúde por muito tempo? Então eu diria que provavelmente a maioria das pessoas. E esses satoínas são genes que realmente nos ajudam e esses genes então são produzidos. E isso é super interessante, quando o estômago está completamente vazio ou quando consumimos plantas. Por isso existe a chamada dieta Search Food. E o ideal é combinar com o jejum intermitente e então... Com o estômago vazio ou algo assim, eles sempre são produzidos quando o estômago está vazio. Exatamente por isso que eu disse que é bom fazer o jejum intermitente. Aí você tem essas 16 horas.
E ao comer, prefira alimentos de origem vegetal. Isso foi muito importante para mim, pois quando entendi isso, essas satoínas chegam até a substância celular. Até o DNA, até dentro do DNA mesmo. Exatamente, elas reparam. Podem reparar. E com isso, aparentemente, também podem retardar o processo de envelhecimento. Exatamente, porque isso. O envelhecimento faz com que tudo continue mudando, basicamente é isso. Pensei, vou esperar mais para comer, assim as satuan limpam melhor. Isso me motivou muito. Mas não existem só as satuína, há tantas outras substâncias no corpo que fazem o mesmo durante o processo de jejum. Por isso, para mim, é simplesmente a maior alavanca que existe para manter a saúde, ou realmente fazer algo para continuar saudável na velhice. Isso sempre gera discussão entre Roland e eu. Ele diz que o mais importante é o movimento, eu digo que é a alimentação. Na verdade, ambos são igualmente importantes. Aí ainda tem a questão da atenção plena, que também é muito importante. Mas, na verdade, o que acho incrível é que carregamos dentro de nós uma ferramenta tão poderosa que qualquer pessoa, qualquer um mesmo, pode usar. E não custa nada. Isso é libertador, pois você já jejuou por uma semana ou mais às vezes. Você conseguia fazer isso? Eu nunca consegui. Depois de no máximo 2 ou 3 dias, Eu pedia para o Roland comer alguma coisa de novo, porque ele ficava insuportável, para ser bem direta. por isso foi um grande alívio, porque eu entendi perfeitamente que isso faz muito bem para o corpo e que tudo se beneficia disso. Mas eu não consegui. E quando ficou cada vez mais claro que se você jejua por essas 16 horas, ou mais ou menos 16 horas, e faz isso todos os dias, isso tem efeito parecido ao de fazer viagens longas ocasionalmente. Talvez seja ainda melhor, pode ser, mas pelo menos eu também posso aproveitar um pouco de todos esses benefícios do jejum. E eu acho que isso é muito, muito importante para os nossos ouvintes, porque ficar alguns dias sem comer nada é realmente pesado. Se a pessoa não sabe nem está motivada, é difícil suportar. Mas ao entender, tudo muda. Ok, eu posso fazer isso uma vez por dia. Talvez nem todo dia, mas de vez em quando uma vez por dia. Jejuar 16 horas e isso já ajuda meu corpo. Então, na verdade, não há mais motivo para não tentar, justamente para se sentir cada vez mais em forma ou ficar mais saudável. Então, eu também recebo muitas perguntas. E antes, eu sei, há cerca de 8 anos esse assunto ficou super em alta, inclusive o jejum intermitente. E aí também se tratava de: eu preciso fazer isso para sempre, a minha vida toda. E se eu parar, como vai ser? Eu só posso dizer para vocês sobre o jejum intermitente: quanto mais vocês fizerem, melhor é. Para quem pergunta como funciona o jejum intermitente, se eu tiver que fazer isso a vida toda, meu Deus, então não é nada fácil. Não, não é bem assim. Então, se você fez jejum, tipo jejum intermitente, fez por 5 dias, e aí tem uma festa de família, ou simplesmente não quer mais fazer, não tem problema nenhum, porque o que você fez ninguém pode tirar de você. Se você começar de novo no dia seguinte, perfeito. Quanto mais vezes, melhor. Essa é basicamente a fórmula. E antes de deixarmos esse assunto do jejum intermitente, eu só quero dizer rapidamente. Comecei a fazer isso rapidamente assim que percebi o impacto em nós duas. Também testei isso com minhas pacientes no consultório, porque realmente não havia experiência sobre isso. Na Alemanha, isso ainda não era discutido, as médicas também não aplicavam isso, porque, claro, elas não aprenderam nada disso na universidade, de forma alguma. Mas antes de prescrever mais remédios para essas doenças do bem-estar ou da civilização, pensei que precisava tentar primeiro. E eu, graças a Deus, ainda era bem jovem naquela época. E eu também podia tentar muito e por muito tempo. Então, em algum momento, eu simplesmente soube. Meu Deus, que força isso tem! É inacreditável. Ok, mas agora vamos voltar para nós. Mais uma pergunta sobre o jejum intermitente. São aquelas 16 horas sem comer. A gente começou em algum momento. Na verdade, eu fiz isso para mim mesmo, porque você me conhece. Sempre que eu faço alguma coisa, quero aproveitar ao máximo. Aí eu comecei a ficar ainda mais tempo sem comer. Isso chegou ao ponto de, por um tempo, eu comer só uma vez por dia. Mas aí eu percebi, droga, agora vou ter um problema, porque aí à noite eu tenho que comer tanto que não consigo dormir direito. E assim por diante. Aí eu acabei deixando isso um pouco de lado e voltei ao que fazia antes.
Normalmente começamos por volta das 2, não ao meio-dia. Por favor, diz o que ocorre no estômago à noite. Sim, claro, nós duas fizemos isso. Quer dizer, você até de uma forma mais extrema do que eu. Nós comemos só um pouquinho por dia. E isso, claro, não é tão fácil, porque você tem uma porção enorme, você precisa dos seus nutrientes, você realmente precisa deles também. E principalmente se você faz isso à noite, porque a noite é o nosso momento favorito para comer, porque aí a família se reúne, os amigos e tudo mais. E isso, claro, não é tão fácil, porque sabemos que com a barriga cheia, com o estômago cheio, simplesmente não dormimos bem. E o sono também é um assunto enorme, né? Também quando se trata de ser saudável, ficar saudável, viver saudável por muito tempo e assim por diante. E por isso, em algum momento, nós realmente pensamos um pouco mais sobre isso, que isso não é o ideal. Também houve alguns pesquisadores que se dedicaram a esse tema. Eles também disseram, ok, se o jejum é tão incrível assim, então eu vou comer só uma vez por dia. Mas como para nós era tão difícil que não fazíamos isso às 4 ou 5, mas só à noite às 7 ou 8, às vezes até às 9, isso é claro, não era vantajoso. E por isso, graças a Deus, mudamos isso de novo. E agora, normalmente, comemos bem, de forma constante, com algumas exceções, 2 vezes por dia. E paramos o mais cedo possível. Aliás, acabei de lembrar, então. Isso sempre foi uma luta pra gente, né? Sim, claro, porque aí o programa do dia tem que estar pronto, ainda tem que fazer o treino de força, o trabalho profissional tem que ser concluído. Eu já tive uma imagem ideal em mente em algum momento. Foram os monges tailandeses. Eles parecem comer apenas uma vez ao dia, ao meio-dia. E isso acontece? É muito difícil para mim, porque eu gostava muito disso, né? Por isso sempre adiava cada vez mais. Estou tão claro mentalmente, tão lúcido. Nesse momento, principalmente ao comer algo pesado, isso se perde totalmente. Escrever livros e textos fica muito difícil. E por isso, encontrar um meio termo é super interessante. Cada um tem que descobrir por si mesmo. Você também diz às vezes quando, se for difícil para as pessoas, elas podem trocar o horário de trabalho das 12h, 20h para 10h, 18h. Então, com certeza, existe esse movimento de cancelar o jantar. Já foi observado isso muito antes desse assunto todo surgir, que pessoas que não comeram mais nada à noite, que elas têm um estado de saúde melhor. E isso, é claro, também é óbvio, porque quanto mais cedo você para de comer à noite. Por isso, muitos tentam terminar de comer às 5 horas e têm um sono bem diferente, o que também é conhecido. Também tentamos isso às vezes e já ficamos felizes se conseguimos jantar às 6 horas. Porque sim, às vezes as pessoas chegam um pouco mais cedo, ou estamos sozinhas e isso também está tudo bem, não é? Se você ou eu chegarmos mais cedo ao treino, funciona, mas normalmente é difícil. Mas para aquelas de vocês aí fora que dizem, ok, o jejum de 16 por 8 eu consigo fazer, mas gostaria de parar de comer mais cedo. Comam às 10 da manhã e parem às 18 horas. Isso é perfeito, isso certamente é perfeito, porque assim vocês ficam 4 horas sem comer antes de dormir. Quanto tempo isso deveria durar? Antes, provavelmente. Também depende de o que nós comemos. Sim. Sim, eu estabeleci uma regra muito boa para mim. Eu estou praticando, estou treinando para colocá-la em prática. Quanto mais tarde fica, menos e mais leve eu como. Sim, é verdade. Hoje em dia, se a gente sabe, isso é um pouco mais concreto. Hoje em dia, a gente sabe que à noite deve-se comer poucos ou quase nenhum carboidrato. Principalmente nada de carboidratos simples, se for comer, que sejam os integrais e em quantidade relativamente grande. De proteínas e gorduras saudáveis. E isso, claro, combinado com bastante legumes e saladas, sempre fizeram parte da nossa alimentação. Já contamos o que comemos, afinal é isso que queremos compartilhar. Isso é o perfeito. E a primeira refeição, ao meio-dia ou às 2 ou 3, do jeito que a gente faz, é mais ou menos assim mesmo. Uma refeição rica em carboidratos. Ainda não comentamos sobre bebidas, mas lembro bem disso. E eu gostaria de começar quando formos falar sobre nossa comida.
Então, essa é uma regra básica, tipo, a primeira refeição, rica em carboidratos, mas claro, lembre-se, quanto mais integral, melhor, com certeza. E à noite, mais proteína ou alimentos ricos em proteína. Então, e agora? Nós dissemos que queremos contar para vocês o que comemos, não quando comemos. Não só quando comemos, mas também o que comemos e como comemos. Eu também acho esse um tema muito, muito interessante, porque muitas pessoas também comem de forma errada. Vamos ignorar o como por enquanto? Eu só quero dizer que muitas pessoas, não, primeiro o como e depois beber, que muitas pessoas simplesmente comem rápido demais. Isso já é... Não importa o que seja. Não importa o que vocês comam. E mesmo que seja o pior de todos, ainda assim, é melhor se vocês pelo menos mastigarem por muito, muito tempo. Por quê? Porque, bem, existe esse conhecimento. Por isso, quanto mais tempo você mastiga um pedacinho, mais fácil é para o trato digestivo, que, aliás, tem quase 7 metros de comprimento. O alimento realmente dividir e depois digerir, para que seja bem recebido e absorvido pelo corpo, porque, por exemplo, a digestão dos carboidratos, ela realmente começa com a mastigação, porque ao mastigar, não é só o cérebro que já é informado. Ei, você está começando a comer agora, e depois de 20 minutos vem a primeira informação. Ah, comeu por 20 minutos, agora já chega. Ou seja, você então, na verdade, tem um supressor natural de apetite no momento em que você começa a mastigar. Mas tem mais uma coisa. Quando você mastiga bem, uma enzima específica aparece na boca, que é a amilase, e essa amilase já começa a digerir os carboidratos. Dizem que 30% dos carboidratos, quando você mastiga bem, já são dissolvidos, quebrados ou decompostos, e aí você engole. Além disso, quanto mais você mastiga, mais sucos digestivos são produzidos. E nós produzimos, dependendo de como mastigamos, de quanto mastigamos, entre 1 a 2 litros de líquidos digestivos. E nesses líquidos digestivos também estão presentes essas enzimas. E as enzimas servem para quebrar grandes macromoléculas como carboidratos, gorduras, proteínas. Quebrar, facilitando a absorção no intestino delgado e o transporte até as células. Poderíamos dizer que mastigar já é, assim, essa trituração mecânica grosseira para facilitar a ação dos líquidos do estômago sobre as substâncias. Também na boca. Na boca também entra saliva quando mastigamos. Já ali também, mas depois, quanto mais for triturado lá em cima, menos o estômago precisa trabalhar e menos trabalho ele tem. Não precisa ser menos, mas o trabalho é menor. Mas os sucos digestivos também entram em ação. Ou seja, é uma digestão muito mais otimizada do que se você só engole, como muita gente faz. Por isso, o como era realmente uma questão muito importante para mim, que a gente falasse sobre isso mais uma vez. Então, agora vamos para o seu tema, o que nós bebemos. E isso vai ser bem interessante. Roland, o que você bebe? Sim, bebo de manhã como aprendi com você. Só água, chá verde e dente de leão. Qual é o outro? Urtiga? Chá de urtiga, dente de leão verde. Sim, é por aí. Por quê? Porque eu aprendi com a Petra que esse tipo de chá faz bem para a saúde. O chá verde é prevenção contra o câncer. Eu acho também, né, para o chá verde. Com certeza sim. Tem algumas substâncias dentro. Isso já foi bem pesquisado. Aliás, essas substâncias ali estão os fitoquímicos, especialmente no chá verde. E foi comprovado que eles têm um efeito anti-inflamatório muito forte e nós quase todos sofremos, de alguma forma, dessas inflamações silenciosas. E, acima de tudo, também foi comprovado que o chá verde realmente impede a propagação das células cancerígenas. Simplesmente porque ele garante que não sejam construídos vasos sanguíneos para os pequenos microtumores, caso existam, de modo que os tumores não possam ser alimentados com nutrientes e, assim, precisem morrer. Essa é a função do chá verde. E é por isso... Isso é interessante. Eu não sabia disso. Mas eu já escrevi isso várias vezes, assim, mas tudo bem. Ok, mas
A gente não consegue lembrar de tudo e eu também não consigo lembrar de tudo. Que bom que você aprendeu isso agora para você. Porque a gente sempre diz, a gente sempre aprende coisas novas quando fazemos um podcast juntas. Sim, então por isso chá verde, e eu acho que já tomo isso há 15, 20 anos, toda manhã 2 litros. Mas sobre o chá verde, eu gostaria de dizer mais uma coisa. Então, o chá verde também dá uma acordada. Ele tem uma substância específica nesse chá, a L-teanina, que se sabe que te deixa mentalmente muito mais clara. Mas é diferente do café. No café, a cafeína faz efeito imediatamente. Ou seja, quando você toma café com cafeína. Que isso, então, esse impulso de energia, ele sobe muito rápido, mas também cai muito rápido. E com o chá verde é diferente. Por isso, tanto café seguido. Por isso as pessoas querem sempre mais, pois quando o efeito passa, voltam a ficar cansadas. E com o chá verde é diferente. Ele vai subindo devagar, fica lá em cima por um bom tempo e depois vai saindo aos poucos. Isso é, claro, muito bom para o decorrer do dia. Por isso o chá matcha também é... Chá verde em pó também é uma ótima opção. Para quem gosta, eu, por exemplo, acho esse chá muito forte, então eu prefiro o chá verde. Preciso contar mais uma coisa sobre o preparo do chá. Muitas pessoas dizem que não gostam de chá verde por acharem muito amargo. O fato é, se você prepara o chá verde com água a 100 graus, então eu acho que simplesmente o queima. De alguma forma acontece algo que muda completamente o sabor. E com o tempo eu descobri que exatamente 70 graus de água realmente realça esse sabor de um chá verde leve e gostoso. E eu amo ele, e por isso eu realmente tomo esse chá verde há muitos, muitos anos, ou talvez até décadas. Quando é o mais tarde que se deve tomar o chá verde? À tarde? Então, eu sei que, se infelizmente não consegui tomar antes, porque já gravei de manhã ou algo assim, e aí acabo tomando meu chá à tarde. Porque eu realmente quero ter conseguido esses 2 litros, então, se eu faço isso, eu acabo tendo problema para dormir. Ainda é assim, por isso quero ter esvaziado minha garrafa até as 2 horas. Mas isso também é bom, porque às 2 horas começa a... Comer, é verdade, você tem razão, e Até lá beber, isso... combina bem. Vamos falar rapidamente sobre o que conta como líquido. Chá conta como água. Sim. Café também, tudo conta. E tem, meu Deus, tem essas... Recomenda-se beber 2 litros diários. Mas se você ainda comer frutas e tomar uma sopa, isso é muito bom. Então, esses 2 litros são realmente importantes. E o que vocês também ainda podem fazer ou precisam fazer é que, se vocês praticam esportes, precisam beber mais. Exatamente. Também existe um peso maior? Sim, também tem isso, que você deve beber um pouco mais. Então, entre 2 e 2,5 é o ideal para uma pessoa normal, para uma pessoa ativa. Muito importante para os mais velhos. Por favor, acostumem-se e deixem as garrafas visíveis. E elas precisam estar vazias à noite. Muitos dizem que não sentem sede. Sim, mas isso acontece quando você só bebe depois. Sim, pode contar. Essas são as teorias do Roland, sempre assim. Interessante. Sim, mas elas surgiram, elas vieram de todo esse conhecimento naturopático. E disseram que, teoricamente, é possível obter toda a água necessária de frutas e vegetais, pois eles contêm de 90% a 95% e a melancia até 98% de água. Assim, você coloca muita água no corpo. Algumas pessoas só comem frutas e não bebem líquidos. Por isso, nós também temos... Pensando, se as pessoas comiam muitas frutas e plantas ricas em água, talvez por isso se alimentavam desse jeito. Então precisava mesmo existir o instinto ou a sensação corporal de estou com sede? Porque isso já era resolvido pela alimentação. Já pensamos nisso? Pode estar ligado ao fato de muitos dizerem assim, eu sei, eu preciso. Minha mãe sempre falava, eu sei, você diz que devo beber, mas não sinto sede. Mas ela comia frutas. Só para vocês saberem, se notarem resistência em beber algo como água, fica a dica. Isso pode ser porque talvez vocês estejam consumindo pouca água proveniente de frutas e alimentos de origem vegetal.
Sim, mas eu acho que talvez esse instinto esteja até certo, porque, de fato, nós seres humanos só sentimos sede quando já estamos em um nível em que, honestamente, já estamos começando a desidratar, ou seja, a secar. Chegar à desidratação, à secura. Fiquei surpreso com a falta de água. Li que apenas 1% de deficiência já causa 10% de perda no desempenho. E aí eu pensei, uau, então realmente prestar atenção para o corpo. Não sei essas porcentagens agora, nem onde você leu isso. Talvez valha a pena conferir, mas imagino que seja verdade. Então, a gente realmente precisa de uma certa quantidade de água, porque só assim o nosso corpo fica bem hidratado. E tudo chega onde precisa chegar, o nosso sangue. Isso é loucura, sim. Por isso é muito importante não pegar uma garrafa e beber tudo de uma vez, tipo, ei, olá, agora 1 litro de uma vez. Mas sim, já nas primeiras 6 horas. Você acorda das 8 às 2, são 5 horas ou contei errado? Não importa. O importante é que você realmente distribua ao longo desse período esses 2 minutos e meio, sim, a cada poucos minutos. É um pouco difícil. Para ser sincera, isso você pode fazer quando estiver sentada com o livro e seu chá ao lado. Você costumava... Antes você dava um bom exemplo e sempre falava, imaginem, faz tempo que não ouço isso. Há uma terra seca e então vem uma chuva torrencial. Ah, entendi. Sim. E simplesmente vai embora. Sim. Quando chove suavemente o dia todo, o solo absorve bem. Essa é uma ótima imagem do nosso corpo, porque nós precisamos, no intestino delgado, eu acho, é onde acontece que a água difunde para dentro dos tecidos. E para que não venha muito de uma vez e para que isso possa ser bem absorvido. Sim, e no corpo é provavelmente a mesma coisa, ou seja, o campo lá fora deve ser irrigado e os tecidos também, e por isso sempre alguns goles, talvez meia xícara, ou uma xícara, ou um copo, e depois esperar um tempo novamente. Para que simplesmente devagar, repetidamente, onde quer que seja, isso vá se difundindo, para que possa acontecer lentamente. exatamente, assim o corpo pode realmente absorver isso e também se beneficiar, não passa tudo direto. Sim, isso é realmente super importante. Mas, apesar disso, também temos uma frase que criamos sobre o tema de beber. Nós dissemos que as frutas são a melhor fonte de água. Nós dissemos comer água. Esse era o lema: comer água, bebam água suficiente, isso basta. Como eu devo comer água? Isso mesmo. A proposta é comer muitas frutas, consumir alimentos crus, entre outros. Porque lá tem muita... Exatamente isso acontece com o que vocês comem. Exatamente, porque isso seria ótimo. E para aqueles, porque você disse antes, tem pessoas que não gostam mais de água ou não gostam de beber, porque de alguma forma não tem gosto de nada. Já temos um bom truque para isso. Então, ou a gente pega uma fatia da casca de laranja ou de limão e coloca simplesmente na água. E em poucos instantes a água já fica com gosto de laranja ou de limão. E isso é algo realmente refrescante. E assim você pode mudar o sabor da água de uma forma muito gostosa. E aí fica mais prazeroso beber essa água também. E talvez não fique tão difícil assim. Então, como eu disse, lembrem-se disso. Beber água é super importante. E a maior parte deve ser antes da primeira refeição, por favor. E além disso, quando forem comer, sempre bebam um copo grande de água antes da primeira refeição. Porque aí o estômago já está um pouco cheio, então não cabe tanta coisa assim depois. Mas não durante a refeição, porque isso só dificulta a digestão. Sobre esse assunto. Na verdade o que vocês comeram ontem? Ontem? Ou hoje, ou algo especial. Hoje ainda não comemos nada. Vamos pegar o dia de ontem, porque em algum momento vamos começar agora. Sim. E com o que vamos começar? Talvez a gente possa descrever 2 dias do que comemos, para que vocês tenham uma ideia, seria isso. Eu começaria com anteontem, porque esse foi um dia típico. Porque ontem nós saímos e comemos um pouco diferente do normal, por isso anteontem. E esse é realmente um dia normal para nós. Pode parecer meio chato, mas Isso também varia um pouco. Você come diferente de mim. Então, em 2 horas já começa a bater um pouco de fome. Isso também é uma sensação muito boa. E quando estamos juntas, tentamos também preparar nossa primeira refeição juntas. Fora isso, sim,
Cada uma faz por si mesma, mas ainda assim fica diferente quando fazemos sozinhas, quando fazemos por conta própria. Qual é a sua comida? Eu digo então, qual é a minha comida? Quer que eu comece? Você que tem que começar agora. Então, iogurte vegano ou coalhada? Sim. Essa é a base. Sim? Quark de soja ou quark de coco? Sim. Sim, exatamente. Mas vegano, né? Sim, sim. Soja, normalmente sim. E aí eu coloco uma colher de sopa de óleo de linhaça e misturo tudo. Por causa dos ácidos graxos ômega 3, isso vem da alimentação butírica, é bem... Eu não sei nada disso. E Eu bato isso. E sobre essa massa branca e bonita vai uma camada. Flocos de aveia finos, mas sim, do jeito que estão, secos mesmo. Então, Petra, você cozinha, depois pode contar pra gente. Mas realmente precisam ser flocos de aveia finos, cozidos. Aveia eu realmente não consigo. Acho que tive alguma experiência muito negativa na infância com isso. Você pode me fazer correr só de falar nisso. Tentei várias vezes, mas só de sentir o cheiro preciso me afastar. É verdade, sabe do que acabei de lembrar? Outro dia a gente fez trigo sarraceno com a nossa amiga Juta, né? E pensamos, bom, trigo sarraceno você tem que cozinhar, porque realmente não dá para comer cru, porque ele é muito duro. Pensamos em usar um pseudo-cereal e de experimentar algo novo. E aí misturamos isso no muesli do Roland de alguma forma? Ainda bem que estava separado, graças a Deus. Sim, mas deixamos ao lado. Mas você não sabia necessariamente que tinha algo novo ali. Você teve tanta dificuldade. Eu fiquei com tanta pena de você. O Roland não deixa nada no prato porque acha horrível jogar comida fora, o que também é bom. E você sofreu tanto porque aquilo provavelmente te lembrou um pouco de mingau de aveia. Achei ótimo, você fez muito bem. Não quero julgar, mas não é minha praia. Ok, deu para perceber. Fiquei feliz quando acabou. Eu pego o meu superalimento aveia em flocos finos, coloco por cima e depois coloco nibs de cacau, aquelas nozes de cacau bem naturais. Os grãos de cacau, simplesmente triturados. Você pode usá-los assim, sim, são triturados. E eu coloco eles e depois o que vem depois. Sim, aí vem essa espermidina, como se chama, sim, esse trigo. Farelo de trigo, por causa da espermidina. Então, nós não tomamos suplemento alimentar de espermidina, mas sim farelo de trigo, porque no farelo de trigo está a maior concentração dessa substância, a espermidina. E a espermidina, como se sabe, é realmente a substância que apoia de forma incrível a autofagia. Aí estamos de novo, acumulados espero. Sirtuínas certamente fazem parte disso. São de 1 a 2 colheres de sopa desse trigo, desse germe de trigo. Eu falei farelo antes, né? Germe de trigo. Então, germe de trigo... Eu disse farelo de trigo. Ah, não, desculpa, isso está errado. Germe de trigo, farelo de trigo. No germe de trigo é onde tem a maior quantidade de espermidina. Então, e depois vem aquelas sementes, me ajuda rápido. Sementes de chia. Não, a gente também vai colocar essas. Sementes de cânhamo, sementes de cânhamo. Primeiro a camada, depois sementes de cânhamo e chia já dissolvidas. Isso não é tão saboroso, mas depois o gosto se mistura. Pelo menos comigo é assim. Isso não é tão saboroso. Sim, essa pasta preta, como é mesmo o nome disso? Pasta preta? Você quis dizer chia? Sementes de chia? Sim, mas não comeria sozinhas, pois acho o gosto ruim. Sabe quando isso fica bem gostoso? Por exemplo, quando você deixa as sementes de chia de molho na água, porque aí elas hidratam bem rápido, ou você pode deixar de um dia para o outro. E aí, na verdade, você usa leite de coco, mas não aquele grosso, e sim o leite de coco mais ralo. Isso é uma sobremesa super, super gostosa, ou então com algumas frutas vermelhas por cima para o verão, aí fica realmente delicioso. Se você usar só água e sementes de chia, está certo. Ok, mas como eu disse, vocês precisam ter a experiência completa, que é incrível, eu vejo isso. Depois mistura, mas não misturo nada antes. Deixo nas camadas como está. E então vem o chi. Depois vem... As nozes à tona. Ou seja... Não, vem... Espera aí, não vem primeiro aquilo com... Primeiro as nozes? Sério? Sim, primeiro as nozes. Ok, depois os amendoins e as... Amendoins, que são leguminosas e não nozes, são importantes pelas proteínas. Sim, tanto faz. O que mais coloco? Como chama a noz que lembra o cérebro? Nozes? Exato, as nozes são picadas. Essas avelãs você também colocou. Eu coloquei algumas, então essas redondas... Macadâmia. Macadamia. E 2 caju. Sim, caju também, mais 2. Nunca lembro o nome, como eles se chamam.
Castanhas do Pará por causa do selênio? Sim, castanhas do Pará por causa do selênio. Nunca mais que 2, pois já é excesso. Não, 3 já é demais. Muito. 3 é demais. Talvez só... 2. Tudo é picado em pedaços pequenos e aí vira, por assim dizer, a camada de nozes. Sim, começa com frutas vermelhas. Sempre coloco tantas frutas vermelhas quanto nozes disponíveis. Sim, mirtilos, framboesas, morangos, quando é a época. Amoras. Às vezes corto uvas vermelhas em pedaços pequenos. Grosselhas no verão. Você também gosta das vermelhas. Sempre uso o que tenho, priorizando frutas vermelhas. Depois completo a tigela com outras frutas e adiciono uma maçã. E uma banana, meia ou algo assim. Sim, deixa eu pensar um pouco. Você esqueceu de alguma coisa? Sério mesmo, o quê? Sempre foi assim? Tão satisfeita? Não, é que eu tinha nibs de cacau. Quando eu não tenho nibs de cacau, eu pego um chocolate 100% e corto em pedacinhos. Então você usa um ou outro, né? Sim, claro. Eu pensei que você sempre usava os dois. Pode pegar os dois, seria ótimo. Sim, claro. Eu disse que não me importo, você sempre pega. Não, por quê? Porque... Aqui não temos nibs de cacau, por isso estou picando o chocolate. Entendi. Quando tenho nibs de cacau, normalmente uso eles, porque acho que são um pouco mais saudáveis. No final das contas, como o chocolate 100% picado, que você disse que pode comer de qualquer jeito, com certeza com 100%, e eu acho sensacional. Então só posso recomendar para todos vocês que nunca experimentaram chocolate 100%. Alguns têm gosto ruim, são bem amargos, mas acho chocolate 100% que é realmente bom. Ainda assim é diferente desse chocolate ao leite. Para ser sincero, quase não como mais esse chocolate ao leite, só raramente, pois acho doce demais, até enjoativo. E o de 100% é muito, muito melhor. Mas aí, quando a granola está pronta e está na tigela na minha frente, aí começa a festa. Porque aí eu pego. Quão grande é a sua tigela? Sinceramente, Não sei, você que deve dizer. O que cabe aí? Tipo meio litro? meio. Então Eu não sei, acho que não, né? Mas eu acho que é mais. Que é... Sim, eu sempre faço assim. Eu coloco tipo 3/4 de um iogurte. 3, justamente. É difícil dizer agora, certo? Muito, já que também não dá pra dizer nada. Então, é mais do que um punhado de nozes, sim, mas para ser sincera, você realmente precisa de bastante. Você precisa de proteínas e também precisa de calorias. Você gasta, acho, por dia só com o metabolismo basal. Quanto tem aí? Meu metabolismo basal é cerca de 1.800 calorias. Se treinar mais, chega a 2.500 ou algo assim. É preciso consumir tudo, mas às vezes pode ser um pouco menos. Já calculei isso com uma balança, analisando cuidadosamente as quilocalorias de uma granola dessas, e aí eu cheguei a 850. Eu duvido muito disso. Com certeza absoluta. Eu verificaria isso de novo, porque com as suas muitas, Muitas nozes. acho que isso é um pouco mais. Mas tudo bem. Pode ter sido assim, ou você pensa diferente. Eu medi uma vez e deu 850, 870 no máximo, não chegou a 900. Isso significa que ainda há espaço à noite para mais uma refeição, sem que você exagere demais. Superalimentação aconteça. Mas eu... Ainda não falei do meu prazer em compartilhar uma experiência. É importante não misturar as coisas agora. Agora você pega uma colher grande e vai pela borda da tigela, de modo que alcance até o fundo, onde está o quark. Então você pega o quark com os nibs de cacau, as nozes e as frutas de cima em uma colher. Sim, aí você mastiga por bastante tempo, né? Isso é o legal. A Petra sempre fala, mastigue. Essa granola, ao mastigar, traz sabores incríveis. Eu contaria para todos vocês e já revelei a receita como prémio, por assim dizer. Muitos que nos conhecem realmente gostam disso. Aproveitem isso, porque tem um sabor incrível. Só estou dizendo. Então, Você também pode fazer de um jeito super legal. Você pode colocar tudo na mesa e cada um pode pegar o que quiser. Você pode realmente celebrar isso, preparar um muesli. O que eu queria dizer é que o meu fica um pouco diferente. E o que o Roland, por exemplo, às vezes também coloca, né? Então, você esqueceu disso agora? Você costuma ralar também uma casca de limão e colocar junto. E aí ainda vem mais uma coisa. Desde que chegamos, sempre coloco isso no seu iogurte. Nem sei se você percebe. Sempre vai cardamomo e canela nisso. eu sempre pensei, de onde vêm essas impurezas? Normalmente é tão branquinho e de repente aparecem essas manchas marrons. Agora, isso é diversão.
Mas você chegou a provar? Tem gosto bom. Tem um gosto bom, porque isso é maravilhoso para a digestão. Canela também é conhecida por isso. Então, A experiência geral não mudou tanto assim, já era excelente antes, mas pode ser que agora sempre tenha um toque especial a mais. Agora conta, o que você faz, isso também é com você. é só um número menor. Eu deixo a aveia de molho, eu uso aquela bem grossa porque eu gosto assim. Tenho uma lembrança positiva da infância com isso. Gosto muito desse sabor. Eu coloco mais ou menos metade de um iogurte, às vezes até um pouco menos. Também adiciono sementes de chia e, claro, esses germes de trigo. O que mais eu coloco? Ah, sim, frutas vermelhas. Eu coloco menos nozes. Eu como 2 castanhas do Pará, talvez 2 metades de noz e 3 ou 4 macadâmias. Porque para mim as macadâmias são como bombons entre as nozes. Eu amo. Elas, sim, bombom ou rainha das nozes. E depois, simplesmente, frutas vermelhas. Eu sou super fã de frutas vermelhas. Então, talvez a gente faça uma granola juntas algum dia, enquanto gravamos o podcast aqui. Talvez seja uma boa ideia para o verão. E eu praticamente me jogo nas frutas vermelhas, porque além delas, eu só preciso de um pouco de iogurte, só para dar aquele gostinho. Isso me lembra um pouco morangos com creme, sabe? Eu realmente não preciso de muito mais do que isso. Eu amo frutas vermelhas, então coloco bastante delas. E aí, quando o Roland às vezes deixa um pedacinho de maçã, eu coloco a maçã também, ou uma maçã pequena. E eu sou super fã de banana, então eu gosto de comer uma banana junto também. Sim, aí eu como isso e fico feliz e satisfeita. E isso por um bom tempo. A receita ficou clara agora? Se precisar, ouça de novo. Ah, lembrei de outra coisa. Sim, e também sempre coloco cardamomo e canela. Eu amo cardamomo. Acho que isso é uma lembrança da minha estadia na Índia. Quando estive lá, acho que tinha 24 anos, ou 25, e foi lá que conheci o cardamomo. Por isso que está aí dentro. Sim, Eu queria só voltar um pouco porque no começo a gente contou que eu sempre comia aquele super muesli que me deixava totalmente sem energia depois. Sim, lembro bem disso, porque naquela época eu fazia uma tigela enorme que nem conseguia terminar, o dobro do tamanho da de hoje. Só para você ter ideia, a de antigamente era quase o dobro do tamanho da atual. Eu comi metade dela e então pensei comigo mesmo, né? Eu comi isso no final da manhã. E então eu guardei, dei a notícia à noite e depois comi a segunda metade à tarde de novo. E eu fiquei à tarde e à noite sempre tão exausto e tão cansado, isso só me deixou cansado. E agora uma pergunta para você, porque eu como mais ou menos metade da quantidade, mas ainda é uma porção muito grande comparada às suas porções. Sim, mas esse cansaço eu não sinto nem um pouco. E tem uma grande diferença que eu faço em relação àquela época. Naquela época tinha quark e iogurte de leite de vaca, ou seja, normal, né? E agora é vegano. Essa é a única diferença e isso precisa fazer diferença. Só percebi isso agora, porque a gente conversou sobre isso antes, porque agora é o contrário. Eu também como uma grande quantidade, mas eu como assim, quando estou escrevendo um livro, como agora, por exemplo, como entre uma coisa e outra, e posso continuar escrevendo imediatamente, mesmo tendo tantas nozes ali. Agora eu realmente não entendo como isso é possível. É assim mesmo. Nenhum colapso energético. Então, quem não conhece esses colapsos energéticos, por favor, lembre-se dos casamentos típicos. Sim, à tarde todos estão deitados no jardim dormindo, digerindo tanta comida. no jantar de Natal. Sim. Mas eu não tenho mais isso. Deve ser porque é vegano, esse é o único motivo. Ah, talvez a gente ainda não tenha dito, mas nós basicamente já seguimos uma alimentação baseada em plantas. Então, eu, na verdade, quase completamente Quase 100? e Roland a 95%, falaremos disso já. Certo, então, então estamos. Com o café da manhã, que normalmente é assim, estamos... Por favor, no primeiro café da manhã, às 14 horas, sim, não às 7h30. Sim. Chamamos assim por ser a primeira refeição. Sim, isso. E a gente come 2 vezes por dia. E então, o que a gente come? Então, eu não quero mais exagerar tanto à noite. Na verdade, é assim, a gente já segue as coisas que a gente fala.
Então, relativamente rico em proteínas. Ou seja, a gente gosta de comer um dal ou um curry à noite, ou também ontem à noite também comemos algo bem leve, porque antes não tínhamos comido muesli, mas sim salada com folhas verdes, tomate e abacate. Ontem à tarde, foi bem mais tarde também, e comemos um pedaço de pão integral junto. E aí à noite fizemos uma refeição totalmente diferente do que normalmente fazemos. Mas foi bem interessante. Foi sem carboidratos, estava incrivelmente saboroso, tinha só um pouquinho de carboidratos. E foi o seguinte: Bolinhos de couve-flor empanados com uma salada de beterraba e depois um molho delicioso feito com shoyu, um pouco de tahine, um pouco de limão. Estava realmente delicioso, estava incrivelmente gostoso e também me deixou super satisfeita. Foi uma sensação de conforto para o estômago. e logo depois um sono totalmente diferente. Isso aconteceu ontem à noite. E fora isso, como eu já disse, eu já contei, eu gosto de cozinhar dal, porque é bem rápido. Mas, sendo bem sincera, às vezes eu realmente amo espaguete com molho de tomate. Na verdade, comemos isso anteontem à noite. Mas sempre. Na verdade, em 80% das vezes, antes do nosso jantar, sempre comemos uma grande salada. Uma salada? Nós já fazíamos isso com as crianças. Nos últimos 35 anos, sempre havia uma grande salada na mesa. E para quem lida com crianças agora? E o que elas devem comer e como motivá-las a seguir um caminho mais saudável? Nós temos facilidade. Era muito claro, primeiro vem uma salada. E quanto melhor for o sabor da salada, mais as crianças vão gostar de comê-la. E isso chega a um ponto em que depois de alguns meses, alguns anos, as crianças perguntam: cadê a salada? Eu quero comer salada antes de comer qualquer outra coisa. Sim, é verdade. Incrível. Quando vem em casa, sempre tem uma salada enorme. Isso já é... Eles sempre se jogam nela também. Sim, eu acho que é isso, então. Temos salada, onde outros comem em 8, nós comemos em 4. Então, é assim mesmo. Isso sempre foi o nosso exemplo. Sempre fizemos assim, sempre dissemos, é isso. Antes da refeição principal tem uma salada. E esses são hábitos que realmente ficam marcados, que se gravam e permanecem. Isso não é acompanhamento, mas parte fixa da refeição, né? Ou seja, um prato. E ele pode ser variado de diferentes formas, ou seja, não é sempre o mesmo, depende do que tem disponível. E foi muito bom termos introduzido isso naquela época. E os meninos ainda querem muito salada. E isso também é super genial, porque eu sempre digo que é ótimo quando nossas refeições já são assim, sempre que possível. 50% ou 40% é composta de alimentos crus, ou seja, de comida fresca que não foi cozida, porque aí nós temos os alimentos completamente inalterados dentro de nós. E, na verdade, a ideia é que eles sejam bem fáceis de digerir. Quando você consome alimentos crus e mastiga bem, eles são facilmente digeríveis. Por outro lado, também existe a recomendação de, por exemplo, cozinhar tomates, porque aí o fitoquímico secundário, o licopeno, que é tão importante, é bom para os homens, para a próstata, mas também para as mulheres, para os seios e assim por diante, que isso simplesmente é melhor absorvido. Então, é por isso toda essa história. 50% cru, 50% cozido é uma recomendação muito boa, mas cozinhar tudo tira muitos dos nutrientes saudáveis. Sem contar que também se fala que alimentos crus, ou seja, alimentos frescos, também carregam muito mais energia positiva. Mas isso a gente pode... Você quer falar sobre isso agora? Essas unidades de luz? Fótons, exatamente, Bill. Fótons bio. Fótons que aquele biofísico Fritz Albert Popp tornou visíveis nos anos 70. E então mostrou uma batata cozida, essa não tinha biofótons, mas se você pegasse uma batata crua, ela simplesmente tinha uma espécie de aura brilhante ao seu redor.
É realmente incrível o que ainda se pode dizer sobre a alimentação crua. Por isso, tentamos fazer isso e na verdade, tem funcionado muito bem para nós. Com que ultimamente temos tido um certo assunto novo, a gente não gosta mais de sair para comer. Preferimos cozinhar em casa, simplesmente porque sabemos o que tem na comida. E quando você sai para comer? Sim, e Porque é diferente. tem um gosto diferente. Então você vai embora. Nós vamos comer fora quando sabemos que bons ingredientes são usados e que alguém realmente se dedicou a usar bons produtos de forma adequada e prepará-los bem. Mas isso não é comum e por isso sair para comer com frequência já não é mais a nossa praia. Sim, Outro assunto talvez também é bem polêmico, mas também existe aquele ditado de que quando você vai comer em algum lugar, deveria dar uma olhada rápida no cozinheiro e aí decidir. agora você foi dura. Sim, mas é só observar, cara, se sente simpatia ou se percebe que é uma pessoa com quem você na verdade nem concorda tanto assim. Acho corajoso você falar isso, mas é realmente assim. Dizem que o amor também passa pelo estômago, então quando alguém prepara algo com carinho, eu acho que é uma história completamente diferente para quem vai comer a refeição, do que quando você recebe algo jogado por alguém que não tem vontade nenhuma de preparar nada para você. No final das contas, Como mostram todas as pesquisas de Emoto, que comprovou que a água se comporta de maneira diferente. Quando ela é exposta à música agradável, ela se comporta diferente do que quando é exposta à música muito ruim, negativa, ou até mesmo barulho, né? quando é exposta. Sim, então eu realmente acho que isso é, claro, muito controverso e muitos também não levam a sério, mas para mim é assim mesmo. Eu sempre percebo isso quando sou convidado por pessoas ou quando a Juta cozinha pra gente e para uma amiga ou pessoas de quem gostamos. A comida é diferente do que quando você vai a um restaurante onde ainda há estresse, onde as pessoas estão sobrecarregadas, agressividade está no ar, irritação e coisas assim. Eu, Sempre penso que isso impacta a comida. sabe, Roland é, assim, você acabou de dizer, sim, isso ainda não foi pesquisado e tudo mais. Mas se a gente for esperar que tudo seja pesquisado, então eu também posso dizer sim. Então, isso, A gente aproveita o tempo. exatamente. Principalmente porque não tem nenhuma influência negativa. Não tem tempo perdido, exatamente. Sem tempo perdido. Sim, quero dizer, no final das contas, pessoas religiosas abençoam sua comida. Isso vai na mesma direção. Sim, também acho. Sempre digo, se não ajudar, mal não faz. Mas a chance de que talvez ajude em algo, essa eu quero aproveitar. Sim, e é por isso que a gente faz, só para garantir que algo positivo aconteça de alguma forma. Influencie de alguma maneira. E talvez também só o pensamento de que eu agora pensei bem na minha comida, sim, coloquei uma boa energia nela. Que então esse processo de consciência de eu ter feito isso leva ao fato de que eu consigo lidar melhor com essa comida. Então, a percepção positiva ela é realmente boa para nós, porque isso cria um retorno para o intestino. E o intestino é o nosso centro do sistema imunológico. Também dizem que intestino, coração e alma estão ligados. Essas são todas coisas que agora percebemos mais do que há 50 anos. Naquela época pensava-se que se podia dar tudo ao ser humano, mais como uma máquina de combustão, mas isso também foi em 1800, mudou desde o século XVIII. No século XVIII, realmente se pensava que o ser humano era apenas uma máquina de combustão, não importava o que se fizesse. Mas, graças a Deus, isso na verdade não é o caso. Acho o seu exemplo sempre muito legal. Quando se trata de óleo, é importante destacar que a qualidade faz diferença. Porque você sempre diz que a gente deve pensar O que o óleo... custa, né? O que a gente coloca no carro, no nosso querido carro, no motor. O óleo do motor, o litro custa 20, agora já 25 provavelmente. até mais. Quanto custa o óleo de cozinha no nosso mercado? 98 centavos. Sim, não sei se ainda está tão barato, mas era R$ 1,99 ou algo assim. Então deveríamos. Para mim, sempre foi assim. E eu também fico muito aliviada por isso. Para mim, a alimentação para o meu corpo sempre foi prioridade, assim como a alimentação para os meus entes queridos, para os meus amigos. Isso sempre foi o mais importante para mim.
E mesmo quando a gente mal tinha dinheiro, ainda assim íamos em lojas de produtos orgânicos e comprávamos lá. Já que você tocou nesse assunto, porque muitas pessoas já vieram falar comigo sobre isso, dizendo: ah, vocês com esse negócio de orgânico, eu nem posso pagar por isso. Mas você está certo ou não está? O que você acha disso? Sim, por exemplo, eu sei que orgânico é caro, mas hoje em dia já existem os grandes supermercados que oferecem isso também. Também qualidade Demeter, que é um nível altíssimo de cultivo biológico controlado. E isso é parecido com frutas e verduras convencionais de boa qualidade. Por isso, prestem atenção. Mas o que realmente é super barato e que faz vocês economizarem muito dinheiro são as leguminosas. As leguminosas têm uma quantidade incrível de proteína. Em comparação com um bom pedaço de carne ou um bom pedaço de peixe, elas custam só uma fração do preço. Elas saciam incrivelmente. Comida ideal para o intestino, flora intestinal e microbioma. E com certeza qualquer pessoa que queira cuidar da alimentação pode pagar por isso. Isso é possível, então às vezes pode ser assim. Você costumava dizer que quando se compra orgânicos, então são esses. Quando você compra quantidades menores, ainda assim é muito mais nutritivo. Você fica satisfeito muito mais rápido do que se comprasse todo esse, vou dizer de forma um pouco provocativa, todo esse lixo. Isso mesmo, onde você Vai pela quantidade, isso. acaba sendo mais barato por 100. Gramas, mas aí você acaba comendo muito mais. Porque o corpo também percebe que na verdade precisa de muito mais, porque ele não recebeu os nutrientes que realmente necessita. Isso tem a ver com a integralidade dos alimentos. Quando você prepara uma refeição, como fazemos com o nosso muesli da tarde, ou como quisermos chamar, realmente temos uma carga concentrada de todos os nutrientes importantes. Temos carboidratos suficientes, temos proteínas suficientes, ou seja, proteínas, temos gorduras suficientes, temos os minerais de que precisamos, temos as vitaminas, temos toda a gama de fitoquímicos que, na verdade, são os verdadeiros gênios para a nossa saúde, para o nosso intestino, para que o sistema imunológico no intestino possa funcionar corretamente. Temos todas as fibras de que precisamos, ou seja, se comermos só isso, na verdade precisamos de muito menos. Se você só come fast food ou comida industrializada, seu corpo nunca fica satisfeito. Ele está sempre com desejo, mais. Ou seja, ele procura por todos os nutrientes que precisa para ser saudável. Como ele procura e não encontra, essa busca vira vício e só aumenta, pois ele continua. Por causa disso, Ele tem esperança de que, em algum momento, ele finalmente consiga obter nutrientes suficientes necessários para funcionar de forma saudável. Porque o corpo quer sempre funcionar. E isso só acontece quando você fornece ao corpo os alimentos adequados. E é por isso que um alimento orgânico, ou seja, um alimento controlado biologicamente, é de alto nível para o seu corpo. E é por isso que você deveria... que nós só temos uma vez e Por isso nós... devemos cuidar dele. Agora eu tenho um pedido para você, porque já falamos bastante. Mas eu acho que seria bom se você resumisse agora o que nós comemos. Então, não o que comemos ontem ou hoje, mas sim como nos alimentamos. Acho que isso é... Então, sim, tem coisas bem simples. Então, nós nos alimentamos de 50% a 65% de carboidratos integrais, depois de 10% a 20% de proteínas e, então, respectivamente, de 20% a 30% de gordura. Deixe isso mais adaptável e poucos conseguem lidar com isso. Não sei o que comer agora. Então, como carboidratos, nós comemos produtos integrais. Na verdade, também comemos espelta. A gente também come pão às vezes, mas também gostamos de comer batatas ou batata doce. Pseudocereais. Esses são os carboidratos. E também as frutas no muesli, que claro, também entram. Depois comemos proteínas e proteínas muitas vezes geralmente na forma de tofu ou iogurte de soja, ou também tempé e, claro, todas as nozes.
Então, aí também tem muita proteína, porque a gente já sabe, né? Já passamos dos 65. E dizem que nessa idade a gente precisa de um pouco mais de proteína. A gente já cuida disso. E às vezes também tem. Você faz isso regularmente e ainda toma shake de proteína? Sim. Mas totalmente vegano e controlado, orgânico. Absolutamente. E é feito de ervilhas. Espera, de onde é extraído? De ervilhas, de arroz. De sementes de cânhamo eram 3 coisas. Isso era super genial. Fontes de proteína incluem tofu e outros alimentos também. Exatamente. Essas coisas de ervilha. Exatamente. E por isso eu queria dizer, então, nós temos as proteínas dessas fontes. Tempeh também pode ser feito de tremoço. E é bom, mas tem que gostar. Experimente. Não gosto de tempeh sem fritar. Frito, sim. Eu realmente não gosto desse sabor. Sei que você não gosta, mas eu como isso de vez em quando também. Mas, por exemplo, tofu pode ser empanado e feito como um schnitzel, por exemplo. Também fazemos isso com pratos de inverno. Então, uso tofu natural. Faço um empanado especial, então eu marino ele e depois ele é frito, ficando um pouco como um schnitzel empanado de antigamente. Fica super, super gostoso. E ainda tem um pouco daquela ligação com o que a gente comia antigamente. O que mais a gente costuma comer? Então, o que a gente não come e o que a gente não come, isso também é interessante. Então, a gente come vegano, ou seja, à base de plantas, mas Rolando é um pouco... Isso mesmo, você pode falar, já que também é médica. Sim, mas sempre afirmei ser 95% vegano, pois às vezes como. Quando sinto vontade, como ovo ou um pouco de queijo, mas tenho evitado cada vez mais o queijo porque percebo a diferença. Então, hoje em dia, se eu como queijo, no máximo na manhã seguinte meu nariz começa a escorrer. Pois é. Isso ocorre com muitas pessoas que nem consomem tanto queijo, mas Queijo de leite de vaca. Hoje também tem queijo vegano. parar e voltar a comer queijo realmente faz o nariz escorrer. Então, conheço isso também. Mas carne e peixe a gente praticamente não come. De jeito nenhum. Eu também não como. Nem lembro a última vez que comi queijo. Mas eu estou me afastando um pouco desse termo vegano, porque hoje em dia já não é um termo tão popular assim. Por isso, Sim, porque muitos pensam, eu digo, a base de plantas, você consegue... sempre ouço isso, muitos acham que é preciso sofrer, é sempre muito claro. Quer dizer, somos totalmente. Não sabemos como as pessoas se alimentam e presumimos que já saibam tudo. Mas eu sempre percebo que as pessoas ficam realmente assustadas, quase me olham com pena, quando digo que sou basicamente vegano. Quando digo bem 95% vegano, aí elas já ficam... aliviadas. Aí, Não me sinto ameaçado de morte, é sempre essa impressão que tenho. Mas só para resumir. Então você basicamente segue uma alimentação bem vegana. então, bem baseado em plantas? Sim, na verdade, sim. Sim, é exatamente isso. Eu realmente faço isso, mas eu sou alguém que gosta muito de aproveitar. Então, eu amo comer e nunca deixaria de aproveitar esse prazer. Por isso, comida à base de plantas. Isso significa, com certeza, que Ou seja, nada de capim, nada de mastigar grama, é prazeroso. Sim, exatamente. porque muitos não precisam... Nem pronunciar, mas você disse, vamos simplesmente resumir o que se pode comer. Eu também queria dizer no que mais se deve prestar atenção. Acho que é essencial para um intestino saudável consumir 35 tipos diferentes durante a semana de alimentos de origem vegetal. Aliás, as especiarias também contam. E você chega lá rapidinho. Então, a gente praticamente consegue isso todos os dias, quando comemos o muesli assim, com várias frutas e com as especiarias dentro. Mani também entra às vezes, acabei de lembrar. Por quê? Por que deveria fazer isso? Porque isso é tão importante, por causa da diversidade do microbioma, do intestino, da flora intestinal. E quanto mais diversificada for a flora intestinal, mais saudável será essa flora intestinal e mais saudável será o sistema imunológico, mais estável e mais saudável será a pessoa. Exatamente. Como se chama um microbioma? Porque essa palavra também muitas pessoas... Microbioma é, na verdade, o novo termo para flora intestinal. O que é flora intestinal? No nosso intestino vivem muitas bactérias e existem as boas e as ruins. E elas devem, de qualquer forma,
Buscar equilíbrio para que as boas superem as ruins. E quanto mais dessas boas bactérias nós tivermos, porque elas são alimentadas por alimentos de origem vegetal, melhor será o intestino. Nós temos de 1,5 a 2 quilos de massa bacteriana. Já ouvi que temos mais bactérias que células, Sim, do que células do corpo. isso é loucura, não é? E é por isso que elas precisam ser cuidadas e nutridas. E elas simplesmente amam tudo o que dissemos. E se forem 35 plantas diferentes por semana, então esse microbioma, a flora intestinal, seu intestino ao mesmo tempo, é a maior parte do seu sistema imunológico. Tão felizes que fazem de tudo para que nós, seres humanos, em quem elas vivem, porque elas querem continuar vivendo, também vivamos por muito tempo. Essa foi quase a última palavra. Também acho. Sim, e com isso realmente encerramos por hoje. Então, talvez um podcast um pouco incomum hoje. Vocês queriam saber o que comemos, mas também falamos sobre quando, como comemos e o que bebemos. E também sobre isso. Muito obrigada por ouvirem. Com o que? Com o que vocês podem nos apoiar? Exatamente. Escrevam um comentário legal e avaliem positivamente, claro, só se vocês gostaram. Na Apple, eu acho. E no Spotify. E seria ótimo se vocês fizessem isso e, por favor, sempre escrevam quais temas vocês gostariam de ouvir da gente. Esse tema foi um pedido de vocês. Continuem perguntando, a gente faz isso. Tchau, da minha parte também. E até a próxima. Tchau.